Boa noite, igreja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Antes de nós orarmos, vamos ler a Bíblia no livro de Jonas. Jonas, capítulo 2. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Jonas, capítulo 2. Esse é o texto que fala da oração de Jonas. Jonas orou na Bíblia. Amém? Todos acharam? Jonas capítulo 2, versículo 1. Espera aí que tem alguns que ainda estão pedindo misericórdia. Versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. A Bíblia fala que Deus era o Senhor de Jonas, ou seja, Ele era o Deus que governava a vida de Jonas. E por isso mesmo Jonas, antes no capítulo 1, estava numa tempestade, e agora Jonas está nas entranhas do peixe, ou seja, um peixe muito grande engoliu a Jonas, e ele estava dentro de um animal lá no fundo do mar. E aí nós vamos entender a profundidade que Jonas desceu. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. De onde ele começou a orar? De dentro da barriga. Jonas começou a orar no barco, na tempestade. Todos os outros marujos, o capitão, os que estavam no barco, pediam aos seus deuses. Jonas orou no meio da tempestade. Ele sabia que era ele a causa da tempestade? Sabia. Mas ele não orou ao Senhor na tempestade. Ele teve que ir mais para baixo. E aí o texto continua dizendo: Clamei na minha angústia, ou seja, a hora que eu senti o sofrimento, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, a palavra inferno são as profundezas. Do ventre das profundezas gritei e ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, ou seja, lá no meio do perdido do mar. A corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, ou seja, fui deixado para longe de Deus. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. E nesse tempo, o que Jonas conhecia era o santuário. Ele conhecia o templo construído. Então ele falou: um dia eu vou voltar para lá. Que esperança era essa? Jonas em desobediência, mas sabendo quem era o Deus dele, sabendo que isso poderia ser transformado, ele estava pensando na comunhão, no templo de Deus. Versículo 5: As águas me cercaram até a alma. Não foi só assim, ele se molhou, entrou água na barriga dele, no pulmão, enfim, onde quer que seja, porque ele afundou até ser engolido. Até a alma significa até o pior dos sentimentos dele. A água estava marcando a vida de Jonas. O abismo significa, nós já estudamos lá em Gênesis, né? O mais profundo do mar. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas estava num lugar, porque o que peixes grandes comem? As coisas que tem no mar. Junto com a água, vem peixes pequenos, vem algas, e lá dentro, tudo isso tem que ser o quê? Digerido. Então o ácido do estômago do animal, do processo de digestão, estava queimando Jonas. E isso, inclusive, enquanto eu pesquisava um pouquinho sobre esse texto, existem vários relatos de pessoas, alguns relatos de pessoas que tiveram esse contato de ser engolido por um animal grande no mar,
E um deles descreve que a pele dele ficou toda branca por causa da acidez. E aí ele descreve no versículo 6: e desci até os fundamentos dos montes, ou seja, o lugar mais profundo de uma montanha é lá embaixo no mar. Os ferrolhos, as bases da terra, correram-se sobre mim para sempre. Esse para sempre seria um tempo esquecido. É como se ali não existisse nem tempo, ele simplesmente ficou esquecido. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. O que essa palavra tão assustadora traz para nós neste momento de culto? Independente de você ter sido teimoso ou não, independente de você ter sido obstinado, sabe por que Jonas fugiu? Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis? Porque ele sabia que se ele fosse pregar em Nínive, o Senhor seria capaz de converter aquela cidade. Ele não foi porque ele sabia que Deus amava aquela cidade. Ele foi de birra. Ele era muito teimoso. Ele era muito duro de coração. Por isso, no meio de uma tempestade, ele estava afundando e ele não orou. E sabe o que acontece conosco hoje? Nós estamos no barco, nós estamos no mar e a gente não busca. E foi isso que Deus falou comigo. Quanto vocês têm que afundar para se arrepender? Quanto tem que descer nas profundezas do abismo? Quanto eu vou ter que espremer para vocês se arrependerem? E Jonas disse: Senhor, meu Deus. Sabe o que significa isso? Que o meu Deus, que é o teu Deus, Ele está pronto para te ouvir. E Ele quer que eu e você nos arrependamos nessa noite. Ele quer que a nossa vida seja transformada, mas nós temos que buscar o Criador dos grandes seres do mar. Nós temos que buscar aquele que nos criou. Nós ouvimos isso das crianças. Nós somos feitura sua, ou seja, de Deus, e não nós que fizemos. Nenhum dos teus filhos, dos meus filhos, fomos nós que fizemos. Deus é quem os criou. Foi tudo dele, é tudo dele, e sempre será. Mas nós nos apossamos de coisas que são do Senhor. E o Senhor espera que ao nos ajoelharmos, nós temos um Deus que responde. Mas se Ele tiver que mandar para o tempo esquecido, para sempre, do fundo do mar, um tempo esquecido, Ele vai mandar. A pergunta é: precisa disso? Nós precisamos chegar lá para se arrepender? Mas se tiver, Deus faz. E se você se arrepender, sabe o que Ele faz? Vomita você na areia de volta para você voltar e obedecer. Porque Ele quer a sua vida. Esse Deus amoroso, mas que corrige, quer ouvir a nossa oração. Aí eu e você pensamos assim: não estou em condição de orar. Sabe o que Jonas tinha? Nenhuma condição de orar. Porque ele fez deliberadamente, falou: vou contra Deus. E mesmo assim Deus estava aguardando a oração dele. Por isso, o que Deus diz para mim e para você hoje é: Ele está esperando nós nos ajoelharmos e conversarmos com Ele. Vamos nos prostrar diante do Senhor.